Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês, num evento tão importante, tão significativo. Espero trazer alguns problemas que nós temos enfrentado, né? A Polícia Civil, a Polícia Federal, no âmbito dos crimes cibernéticos no país, que nos assusta, né, a cada dia, não só as instituições, porém toda a comunidade. Não só a comunidade nacional, mas a comunidade internacional também. Meu nome é Carlos Alberto Azevedo Gomes, sou bacharel em Direito, especialista em Segurança Pública pelo Ministério da Justiça. Já fiz parte da Força Nacional de Segurança Pública. Atuo na área de fronteira já há muitos anos, pelo PEFRON, Policiamento Especializado em Fronteiras. Para que vocês saibam, também instruo os nossos policiais civis já há 8 anos. Todos os policiais civis que entram na instituição passam não só pela minha mão, mas por outros policiais em operações policiais e tiro prático. E também faço parte do corpo docente da Senasp, com técnicas de entrevista e interrogatório, já há 8 anos também. Quando fui contactado para falar sobre cybercrime no Brasil, já tinha participado, há um mês atrás, do encontro de gestores da segurança pública em Assunção, onde debatemos principalmente o cybercrime na América Latina, né? E houve uma grande preocupação desses gestores, principalmente com a pornografia infantil, diferentemente da pedofilia ou da cyberpedofilia que vocês compreendem, né, no ambiente criminal, muito diferente. Mais adiante eu vou explicar essa grande diferença, essa interpretação equivocada, inclusive da mídia, né? Se fala muito em doença, mas para nós policiais não se trata apenas de uma doença, se trata apenas de um desvio criminal muito importante. A preocupação principal hoje de toda a América Latina são com as legislações, né? Nós temos já em avançado estudo recentes legislações aprovadas que vieram de uma forma muito positiva para combater esse tipo de crime, mas ainda precisamos avançar em crimes específicos, crimes cibernéticos específicos, né? Eu falarei um pouco de cada um desses crimes para vocês. Crime cibernético, crime informático, e-crime, cybercrime em inglês, crime eletrônico ou crime digital. São sinônimos, né, que a gente pode comparar com o restante do mundo. Prejuízos computabilizados no mundo. No levantamento recente da McAfee Brasil, Segurança de Dados no mundo, as perdas totais são estimadas em 608 bilhões de dólares anuais, ou seja, 1.978 reais. Em 2014, 45 bilhões, olha a diferença, né, de 4 anos, né? Esses dados foram de 2017. Somente no Brasil, de acordo com a Norton Cyber Security, em 2017 o Brasil passou a ser o segundo país com o maior número de casos de crimes cibernéticos, afetando cerca de 62 milhões de pessoas e causando um prejuízo de 22 bilhões de dólares. Hoje nós somos o segundo país mais atacado pelos cybercriminosos. Ficamos atrás somente da China, né? Então é realmente muito preocupante. Os prejuízos causados no Brasil, em 2016, 57% das operações ocorreram nos meios móvel e internet banking, segundo dados da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN. A origem dos ataques é muito importante que nós saibamos, né? Vocês que estão colaborando, inclusive com as polícias brasileiras, é importante que vocês saibam que os 3 principais países que
proporcionam esses ataques em massa é Rússia, Coreia do Norte e Irã. O alvo mais comum do trio são as instituições financeiras. Por outro lado, a China é o mais ativo na área de espionagem. Também temos que levar em conta esse tipo de crime. Aqui temos as principais ferramentas utilizadas pelos cybercriminosos, né? Especificamente com os ataques relacionados ao Brasil. O phishing, ataques que vêm geralmente disfarçados na forma de e-mails. Quem recebe é induzido a abrir um anexo ou clicar em um link que o leva a um endereço eletrônico fraudulento, lá orientado a confirmar informações pessoais que depois são usadas pelos criminosos. Ransomware. Criminosos acessam informações armazenadas de uma empresa ou instituição governamental, as criptografam e em seguida exigem resgate para liberá-las. Isso está acontecendo muito no país. Malware, software malicioso que é instalado em um computador ou dispositivo móvel para extrair informações pessoais ou senhas, dificultar a utilização do aparelho ou até mesmo bloqueá-lo. Bootness, infecção de uma rede de computadores por softwares maliciosos e que podem ser controlados remotamente pelos criminosos. Podem realizar vários tipos de ações, como espalhar novos vírus, roubar informações ou promover ataques de DDoS. E negação de serviços, DDoS também, utilizado, é um ataque que sobrecarrega o sistema, tornando indisponíveis portais, sistemas de correio eletrônico, entre outros, para os usuários. Essas são algumas ferramentas utilizadas por eles. Existe uma previsão dos prejuízos para 2021, que isso assustou toda a comunidade latino-americana. O cybercrime cresce exponencialmente no mundo. Um estudo apresentado no Fórum Econômico Mundial de Davos estima que ele causará prejuízo de 6 trilhões de dólares em 2021 em todo o mundo. Muito além do que previsto, né, pelos especialistas. E aqui nós trazemos os principais crimes virtuais hoje perpetrados, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Pornografia infantil, diferente do que todos pensam, né, do cyberpedófilo. A pornografia infantil não é tratada no meio policial como uma simples doença, né? A pornografia infantil, ela gera lucros e dividendos, né? As quadrilhas hoje estão especializando cada vez mais nesse compartilhamento de imagens de crianças e adolescentes, e isso gera um lucro excessivo para essas quadrilhas, né? Para essas organizações criminosas. As fraudes ao sistema financeiro hoje no Brasil está em evidência. Recentemente, no estado do Paraná, prendemos com colaboração de outras polícias dos estados de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, numerosa quantia em dinheiro, carros de luxo. Em São Paulo, recentemente, uma quadrilha, há 10 dias também, praticou um levantamento de 400 milhões de reais. Estou todo mundo sabendo dessa notícia. Uma vida, né? Uma vida de luxo praticada. Acho que vou ter que trocar o microfone. Vamos falar um pouco mais sobre os fraudes do sistema financeiro e quero trazer um tema que talvez muitas pessoas não conhecem, mas são os crimes das infraestruturas críticas. Esses crimes se preocupam porque em alguns países da Europa, Oriente Médio, por terroristas, né, eles acabam fraudando sistemas importantes como hospitais, sistemas financeiros, pessoas que precisam, por exemplo, de equipamentos de hemodiálise ou numa UTI neonatal. Esses criminosos, eles acabam atacando esses sistemas, né, e de certa forma pedindo resgate, extorquindo, né, os governos uma grande quantidade em dinheiro. Imaginem vocês um hospital no Brasil sendo atacado, né, máquinas desligadas, né, isso seria um caos para todos nós. Isso acontece muito em outros países e muitas vezes nós não temos esse conhecimento. E os crimes conexos, né, narcotráfico, sequestro, contrabando, pirataria, tráfico de armas, homicídios por encomenda, lavagem de dinheiro, principalmente pagamentos em criptomoedas ou moedas virtuais.
Esses crimes acontecem, na sua maioria, na Deep Web e na Dark Web, né? Temos que trabalhar em conjunto com tecnologias do meio privado para também estarmos se infiltrando nessas organizações criminosas. É muito comum hoje no Brasil, os crimes de menor potencial ofensivo são os crimes contra a honra, né? Sabemos que, ainda mais agora em época de eleição, ou há ataques de toda natureza, isso preocupa muito também as organizações policiais. Calúnia, que é uma imputação falsa de um fato criminoso a alguém, ou você imputar um crime a uma pessoa que não o cometeu. A injúria seria uma ofensa à dignidade de alguém. Acontece muito isso no meio eletrônico, e as pessoas muitas vezes não têm noção de que, por mais que estejam atrás de um equipamento eletrônico, ela também pode ser responsabilizada e penalizada criminalmente por isso. E a difamação, a imputação de fato ofensivo à reputação de alguém, ou seja, você denegrir a imagem constituída de uma pessoa, difamá-la, né? Isso ferindo o decoro dessa pessoa. Uma pessoa importante, que tem a sua imagem profanada, uma pessoa que não consegue nunca mais se recuperar. E muitos desses crimes contra a honra acabam em suicídio. E as pessoas muitas vezes não levam em conta isso. Isso só acontece porque nós registramos muitos casos de suicídio com relação aos crimes contra a honra. Então, muito cuidado, muito atento com relação a isso. E nos ajude, denuncie mesmo sempre. E orientem sempre as pessoas a fazerem o BO nas delegacias. E, principalmente, printar, né, o que foi dito, né, nas redes sociais. E salvar também o link ou a URL usada nesses crimes. Nos ajudará muito a identificar esse criminoso. Na legislação brasileira recente, tivemos alguns avanços, né, com relação a crimes, principalmente contra as mulheres, né? Eu acredito que ainda temos que avançar mais, mas na regulamentação da Lei 12.737 de 2012, conhecida como Lei da Carolina Dickmann, ela mandou arrumar um equipamento eletrônico, e esse operador acabou copiando essas imagens e salvando, né, 36 fotos aproximadamente, fotos íntimas, diálogos íntimos. Isso causou um estrago muito grande na vida da Carolina. Na época não existia um crime previsto, né, para esse tipo de conduta, ficava somente na interpretação jurídica do magistrado e geralmente ocasionava ações civis de indenização e não uma condenação criminal. Então, com a nova lei, apesar de termos que avançar na penalidade, né, ainda são crimes de menor potencial ofensivo, com penas até 1 ano, podendo ser convertidas em prestação de serviço à comunidade, pagamento de cestas básicas, né? E, para mim, ainda deveria ser um pouco mais rígida a penalidade, né, para esse tipo de situação. O Marco Civil da Internet, 12.965 de 2014, também trouxe um avanço considerável, porque antes dessa lei, as operadoras, provedoras de internet, utilizavam esses dados de uma forma individual, né, trazendo para o consumidor um grande prejuízo. Para qualquer tipo de acesso, você teria que pagar muito mais por aquele serviço. Então, além de trazer também uma individualidade, uma privacidade melhor para o usuário da internet do Brasil. Uma lei recente agora, de 2018, que chama a atenção, a Lei 13.642, que é o combate à misoginia, né? Misoginia, para quem não sabe, é toda violência contra a mulher, violência verbal, né? Violência física, com
algum tipo de peculiaridade, e também é um avanço em proteção às mulheres, juntamente com a Lei Maria da Penha, certamente um grande avanço. E agora a Lei da Importunação Sexual foi recém-aprovada pelo ministro Dias Toffoli, que havia previsão para aqueles casos de metrôs, ônibus, né, do transporte público, ou até mesmo num ambiente público onde há muita massiva a população, onde há muita gente reunida num lugar, as pessoas não tinham, quando eram abusadas, tocadas, não tinham como recorrer a esse tipo de legislação. Então, é um avanço muito importante. Para crimes mais graves, como a pornografia infantil, narcotráfico e tráfico de armas, por exemplo, se utiliza hoje, no mundo jurídico, a Lei 12.850, de 2013, que trata sobre as organizações criminosas, né, sendo autorizado a infiltração virtual de agentes. A Lei 13.341 alterou 2 artigos importantes do ECA, permitindo também essa infiltração de agentes virtuais, tanto na rede aberta como nas redes fechadas, Deep Web, Dark Web. Um avanço importante também com relação aos crimes cibernéticos. A 11.343 já tinha essa possibilidade de infiltração, desde que autorizada judicialmente, a lei de drogas, e uma lei recente também acabou por filtrar todas essas legislações numa só legislação, 13.341 de 2017, Lei de Infiltração de Agentes. São leis que o Brasil certamente tem avançado no combate a esses crimes cibernéticos. Trazendo uma diferença das polícias judiciárias, trago hoje para vocês que a Polícia Judiciária Federal possui competência interestadual e internacional para a apuração dos crimes cibernéticos, principalmente quando há necessidade de colaboração internacional. Ou seja, a Polícia Civil pode identificar hoje um cybercriminoso no estado do Paraná ou qualquer estado da Federação, Distrito Federal. Se esse criminoso, se a origem desse crime aconteceu em outro estado, né, em outro país, essa competência deve ser passada em conjunto com o trabalho da Polícia Civil para a Polícia Federal. Aqui está o símbolo da nossa Polícia Paranaense, né? Ao fundo, as Cataratas do Iguaçu, com homenagem à nossa linda cidade. Nós fomos a primeira polícia do Brasil a instituir uma delegacia especializada no combate a esse tipo de crime, né? No cyber. Fica em Curitiba, porém, todas as subdivisões possuem um link direto, um trabalho direto de apuração desses crimes com Curitiba. Então, qualquer crime que ocorra no estado todo, nós trabalhamos em conjunto com o NuCyber, e existem ferramentas muito bacanas para o trabalho policial, mas ainda precisamos avançar. Alguns trabalhos desenvolvidos pelo NuCyber, as ordens judiciais, alguns mandados de prisão foram cumpridos aqui no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Foram 7 presos no total, 2 estão foragidos no leste europeu, e essa organização criminosa deixou um desfalque de 8 milhões de reais entre móveis e imóveis no Brasil, especificamente aqui no Paraná, em Santa Catarina, no litoral catarinense. Vários veículos foram recuperados e as investigações ainda permanecem em andamento, até porque temos que prender 2 indivíduos que estão foragidos. Trago para vocês também esse trabalho da Operação Ostentação. Acredito que a maioria de vocês tenham visto pelas redes sociais e noticiários. Uma parceria do DEIC com o GAECO de São Paulo. Prenderam alguns criminosos, né? Prenderam vários carros de luxo, como vocês podem ver nas fotos. E essa fraude foi uma das fraudes mais importantes nos últimos 10 anos, né? Com
400 milhões de reais desviados de contas bancárias, né? Esse rapaz, Pablo, ele vivia uma vida de príncipe, para vocês terem uma ideia, né? Se autodenominava um empreendedor financeiro, alugou uma cobertura de 200 mil reais por mês para tratar dessa linha financeira. Para vocês terem uma ideia, ele morava num condomínio de luxo, numa casa magnífica, já estava inclusive paga essa casa, estava realmente deitando e rolando no sistema financeiro brasileiro, e a casa caiu, ainda bem. Tinha até coroas de príncipe e rainha, eles iam casar dia 12 de outubro, se não me engano, estava marcado o casamento deles, e a polícia conseguiu prender alguns dias antes do casamento. Viajavam para Paris, ficavam nos melhores hotéis de Paris, da Europa, alugaram vários iates, valores assim de 40 mil euros a diária. Então eles estavam realmente curtindo a vida, né? Essa moça que aparece é a noiva dele, não foi indiciada por enquanto, mas encontraram, a Polícia Civil encontrou veículo no nome dela, e ela aparece, para quem quiser acessar, tem vídeos no YouTube, ela aparece mostrando, né, ostentando todo o poder financeiro do casal. Essa residência, eles moravam em São Paulo. Para vocês terem uma ideia, todos os dias ele ia de helicóptero para o trabalho, né? O prédio onde funcionava a empresa desse jovem não aceitava o pouso de helicópteros. Ele tinha que caminhar por 2 ou 3 quadras, ele não caminhava. Ele pegava um desses carros luxuosos, Maserati, Ferrari, e outros Porsches, né? E ia trabalhar apenas 2 ou 3 quadras, ele ia com o carro, né? Para vocês terem uma ideia da forma de luxo ostentado por esse casal. Trago também um trabalho especial que nós fizemos aqui na cidade, a Polícia Judiciária Estadual, em parceria com o Ministério Público Estadual, um crime específico com relação à tecnologia de informação. Esse rapaz, o Melquisedeque, foi condenado já, por isso que eu já posso mostrar essa foto, iniciou o trabalho da Operação Pecúlio, uma das operações mais importantes do trabalho da Polícia Federal aqui no Brasil. Ele desviava recursos através do ITBI, um imposto territorial de imóveis na cidade, alterando esses valores, né? E desviou. Essa investigação começou com um desvio de aproximadamente 100 mil reais na época, e verificou-se depois, no inquérito policial, em conjunto com a Polícia Federal, que esses valores chegariam a 30 milhões de reais. Ele, segundo o trabalho de investigação, tanto do GAECO quanto da Polícia Federal, ele era o cabeça da organização criminosa aqui em Foz do Iguaçu. Também, através dessa gestão do crime, de Foz, foram presos 13 vereadores, né, acusados de receberem propina do mesmo esquema financeiro. Então, infelizmente, para a cidade foi realmente um choque, para a cidade realmente foi uma prestação de conta negativa no mundo do crime, mas acredito que o Brasil está passando por uma limpa com relação à corrupção, isso é muito importante. A tecnologia de informação e comunicação, ela vem para auxiliar esses trabalhos. Cada vez mais as polícias precisam se atentar a isso, né? Para isso necessitam trabalhar de forma legal, né? Primeiro com ordem judicial adequada, primeiro com a parceria com o Ministério Público, não fazendo mais aquelas investigações midiáticas, né? Sem um resultado condenatório no final. Então, a importância de trabalharmos de uma forma legal, com
parceria em perícia forense computacional. Um dos grandes desafios hoje da Polícia Civil e da Polícia Federal é capacitar os seus profissionais para que realmente tenham um aporte significativo no combate, né, ao crime cibernético. Uma combinação de técnicas de investigação com as exigências das leis, normas de cada país, organização ou empresas, né? E o principal de tudo, o que nós estamos fazendo aqui agora, uma parceria público-privado, né? Muitos gestores acabam não investindo na investigação policial porque não traz visibilidade. Isso é, infelizmente, uma constatação de todas as polícias investigativas, não só daqui do Brasil, mas de outros países da América do Sul também. Erra muito aquele gestor, por exemplo, que enche o estado de viatura ou contrata muitos policiais preventivos e não investe em tecnologias da informação. Exemplo de trabalhos recentes, né, da tecnologia de informação, em Santa Catarina, os policiais já estão usando nas viaturas tablets, smartphones, né, podem consultar as câmeras de toda a cidade, placas de veículos, mapear as ações das cidades, já fazem o boletim de ocorrência na própria viatura. Isso é uma inovação, é muito importante. Poderemos trazer essas ideias para o Paraná e para outros estados do Brasil. E também já consegue, através desse equipamento, capturar áudio e vídeo, né, de todas as suas ações, que podem ser utilizadas como provas depois dentro do inquérito policial para apuração de todos os crimes. Em Canoas, Rio Grande do Sul, também existe uma tecnologia já utilizada pelo aplicativo WhatsApp, e isso também demonstra uma preocupação da sociedade lá. Para vocês terem uma ideia, são mais de 7.000 pessoas cadastradas em todos os bairros da cidade, que funcionam como um olho da polícia, funcionam como um observador da polícia e denuncia, né? Para fazer parte desses aplicativos, devem realmente se cadastrar, porque as denúncias não podem ser falsas. Uma importante ferramenta, mas também não pode deixar a polícia atender diversas ocorrências sem o objetivo principal de realmente estar atendendo um crime momentâneo, né? Importante essa ferramenta, poderemos também aproveitar em toda a segurança pública do país. Agora, falando um pouco sobre consciência digital, um tema importante e uma preocupação de todas as polícias judiciárias do país todo. 50% utilizam a rede desprotegidas, né? Compartilham senhas com vizinhos, né? Dividem as redes de Wi-Fi com outros apartamentos. Isso também gera uma falta de proteção importante. 20% utilizam a mesma senha para todas as contas. Isso já está comprovado em números de apuração de crimes virtuais. É importante que as pessoas saibam utilizar uma senha para cada tipo de conta, seja conta de e-mail, seja conta de banco. Isso também ajuda a dificultar, né? Se for desenvolver uma senha que tenha uma senha mesclada, né, com números e letras. Quanto maior a senha, melhor também. E muitos brasileiros acabam caindo no conto do vigário, né? O conto do vigário é aquelas notícias falsas, como mercadorias com descontos absurdos, compre hoje sua televisão, 25% do valor, a pessoa vai lá e clica em cima dos links. Ou uma história triste, muitas vítimas já foram atendidas no cyber com relação a notícias tristes de uma criança passando por uma situação de quase morte lá do outro lado do mundo, né? Clique aqui para ajudar com R$10, a pessoa vai lá e clica. Então, ou pior ainda, você foi traído, clique aqui para ver as fotos, a pessoa vai lá e clica, sem cuidado algum. Então, a consciência digital ela deve existir no momento de clicar em algum link desconhecido, né? O que os criminosos fazem? Ao clicar, isso gera uma credencial
que lhe dá acesso a todos os dados daquela máquina. Então, fica fácil para ele extrair senhas bancárias, fica fácil para ele extrair fotos pessoais, enfim, a vida toda da pessoa acaba sendo profanada nesse momento. Fazer senhas distintas para outras contas, já falei, não utilizar redes abertas, como aeroportos e shopping. As pessoas não conseguem desconectar por nada, então isso acaba gerando aquela impaciência, né, em você estar conectado. Você clica lá no celular, a primeira rede Wi-Fi aberta que você encontra, clica e começa a navegar. Isso tem gerado problemas, inclusive, para nós, da Polícia Civil. Por quê? Porque até nós identificarmos esses hackers, esses experts que ficam em aeroportos e shopping centers ou diversos lugares abertos, fica um pouco complicado. A gente acaba encontrando, mas evitar esse tipo de acesso, né, em Wi-Fi, redes abertas, a não ser que seja realmente algo confiável, né, que você está num ambiente confiável, aí sim. Não abrir links sem procedência, mensagem do tipo mandei errado, não abra, né? Muitos criminosos têm feito esse tipo de situação para que o usuário acaba caindo. Internautas mais novos, quanto menos idade, mais confiável, né? Ele navega de uma forma muito confiante, não tem a preocupação dos mais antigos. Isso também falta de diálogo entre pais e filhos, falta de um pouco de consciência digital, e isso acaba gerando grandes prejuízos, né, para as famílias. Importante, os internautas não possuem imunidade ou proteção só porque estão atrás de uma tela de computador, mesmo que não seja seu, estão sujeitos à responsabilização criminal por seus atos, como disseminar ódio, racismo, misoginia, ofensas morais, apologia ao crime, e a polícia tem como rastrear a origem, como eu falei para vocês, tentar gravar a URL ou o link, fotografar tudo e registrar o boletim de ocorrência, para que a gente possa identificar esses indivíduos. Usar a internet junto com uma criança, né, falando agora sobre os pedófilos, muito importante a gente também diferenciar a pedofilia, que é considerada por alguns especialistas, também registrada na OMS como doença, não se confunde muitas vezes com a pornografia infantil. Para nós da polícia, é o crime mais hediondo, né? Estar não só correndo atrás de imagens ou compartilhando imagens de crianças, né? Mas nós temos que ter uma consciência de que a próxima vítima pode ser o nosso filho, pode ser o nosso sobrinho, pode ser o vizinho do lado. Então, sempre ter um computador em comum, né, para toda a família, num ambiente aberto, não deixar aquela criança isolada num quarto, né? Você lá com a sua novela, ou com o seu futebol, ou sei lá, com os seus afazeres, não esqueça que o teu filho está num ambiente aberto, né? Sempre que puder, verificar o histórico de acesso também dessas crianças, orientar os filhos a não marcar encontros, né, com internautas, a não postarem fotos na internet, muito importante isso, a não divulgarem os seus dados pessoais, como telefone, endereço, onde estuda, procurar evitar esse tipo de coisa, porque às vezes passa despercebido, os pais, os tios, os padrinhos não percebem, mas daqui a pouco tem alguém muito próximo dessa criança tentando ou já praticando algum tipo de crime. Não deixarem, orientar para que não respondam mensagens insinuantes ou agressivas, né, para ninguém na internet, mostrar realmente os perigos da pedofilia, conhecer os amigos que a criança faz no mundo virtual, explicar as verdades e mitos, né, da internet, também é importante. E a principal arma contra a pedofilia, uma conversa franca de pai e filho, uma conversa franca. Se o pai ou a mãe tem vergonha de conversar, peça para alguém da confiança da criança para explicar esse tipo de problema, né? Infelizmente,
Hoje as crianças brasileiras estão vítimas todos os dias de pedófilos. E eu abomino esse tipo de enfermidade que muitas pessoas falam. Infelizmente, é algo asqueroso. Sem contar que os pedófilos, quando são presos, geralmente eles são tratados de uma forma muito ruim, né, pelo mundo penitenciário. Principais dificuldades na apuração desses crimes cibernéticos está na falta de investimentos em tecnologia e recursos humanos, como eu disse antes, e uma capacitação técnica específica para se combater esse crime. A maioria dos policiais brasileiros hoje, ou por muitos anos de atuação, ou pela dificuldade em conhecer de tecnologia digital, acaba não se aperfeiçoando. Isso atrapalha muito o trabalho da investigação. Existem poucos policiais aptos hoje para combater esse tipo de crime. E as adequações à legislação, como regulamentação no ambiente virtual, que abrange os locais com rede de Wi-Fi aberta e sem controle, bem como o uso do serviço de internet nas denominadas LAN houses e cybercafés. Hoje não se permite isso, mas deveria exigir que se tenha um registro do usuário, né, que utilizam os tais serviços, possibilitando assim que haja a identificação da autoria do crime cometido com o uso da internet com origem em tais locais. Hoje a legislação brasileira não tem essa determinação legal para que as LAN houses, cybercafés registrem quem está utilizando. E a maioria dos crimes cibernéticos acabam ocorrendo desses locais. Há necessidade de que o Brasil também seja signatário do Tratado Internacional de Budapeste, uma vez que a própria internet tem, por característica intrínseca, a natureza transnacional. Nesse tratado, nessa convenção, foi estipulado várias formas de combate ao crime, do cybercrime. Em 2003, essa convenção. E o Brasil tem aquela política, pasmem vocês, de não aderir a tratados internacionais na qual não seja convidado. Isso gera o quê? Um atraso, isso gera o quê? Uma falta de responsabilidade do Estado, né, com relação a isso. O Ministério Público Federal tem lutado muito contra essa decisão do governo brasileiro e tem buscado parcerias com o governo norte-americano e me parece que há uma sinalização para que o Brasil seja signatário desse tratado internacional. Para vocês terem uma ideia, Chile, Paraguai, Argentina já fazem parte dessa convenção. O ambiente virtual é atemporal e não se limita perante as fronteiras políticas criadas pelos homens. As características também podem ser semelhantes entre crimes físicos e virtuais, porém, investigação e percussão criminal necessitam de mecanismos distintos de apuração, pois os meios de prova são mais complexos. Para vocês terem uma ideia, não é tão simples assim tratar os crimes normais, físicos, com os crimes virtuais. Por quê? Porque o prazo é muito curto e esses dados podem desaparecer. Infelizmente, essa é a realidade, nós precisamos tentar mudar também alguns aspectos da lei. A internet é como uma porta de sua casa para o mundo. Não dá para permitir que qualquer um entre e faça morada. Agradeço a atenção de vocês. Estou aberto a perguntas, dúvidas, e espero que tenhamos chegado num denominador comum, que não faz parte só da prevenção, mas também da consciência digital de toda a população. Estou à disposição. Alguém quer fazer uma pergunta? Fique à vontade. Pois não? A pergunta dela é importante. Para uma pessoa que quer entrar na área da perícia forense, por onde ela deve começar? Muito boa a sua pergunta. Primeiro lugar é você
concluir seus estudos em nível superior, participar de um concurso, nível estadual ou nível federal. São vagas bastante concorridas, porque o salário geralmente é um salário muito bom. E já vai se especializando nessa área forense, né, pesquisando papiloscopias, pesquisando formas de buscar um DNA, formas de você buscar provas, inclusive virtuais, dentro do sistema de perícia forense. Espero que você... Teu nome? Espero, Sheila, que você venha logo somar com a gente, desenvolver um trabalho de investigação muito importante, tá bom? Obrigado. Mais alguém, por favor? Ótima palestra, obrigado. Não existem hoje editais específicos para cargos, então, de investigação forense digital, de área de TI dentro das polícias? Como é que funciona isso? Boa pergunta também. O que acontece é aquele famoso quebra-galho, né? Existem muitas vagas para peritos, existem muitas vagas também para investigadores, escrivães, delegados. Porém, hoje o Estado prefere investir em prevenção, em ostensividade e não em tecnologias de investigação e recursos humanos. Para você ter uma ideia, o último concurso para perito no Estado do Paraná abriram 7 vagas, né? Isso já tem, acho que 8 anos, se não me engano. Então, hoje o que acontece? As polícias estão engessadas, trabalhando com muitos estagiários, né? Os fóruns também, a justiça, de uma certa forma, trabalha com muitos estagiários, o que prejudica a contratação do servidor público, né? Infelizmente, nós precisamos de profissionais técnicos capacitados, e isso seria um avanço. A ABIN já é um outro órgão, natureza federal, é um outro concurso, né? Mas também se contrata muito pouco. E quando abre vaga, abre geralmente vagas para cadastro de reserva, isso prejudica também o trabalho de todas as polícias. E também, uma outra situação, não há uma parceria ideal entre polícia e ABIN, tá? Infelizmente. Também atrapalha muito o nosso trabalho de investigação. Boa tarde. Bom dia, né? Eu tenho uma dúvida. Se, por exemplo, um atacante, né, estiver usando alguma coisa atrás de uma VPN, alguma coisa, ou então algum servidor de fora do país, como é que vocês fazem para, se existe alguma forma de ter contribuição entre os países para poder compartilhar isso? Não sei, porque, por exemplo, Nova Zelândia, tem alguns países que são bem fechados em relação a isso, né? São mais defendem mais essa questão de privacidade. Então, existe alguma forma, né? O Brasil já conseguiu com sucesso alguma operação de precisar dos dados de um servidor que está nos Estados Unidos ou na China, sei lá? Obrigado. É aquilo que nós acabamos de falar. Existe uma convenção mundial, né, realizada em Budapeste. 57 países aderiram naquela oportunidade. Muitos outros países acabaram entrando, acabaram sendo signatários. E o Brasil ainda está, digamos, com colaboração somente dos Estados Unidos e alguns países da Europa, né? Então, nós precisamos avançar nesse quesito, porque quando falta essa parceria, né, digamos, entre governos, tudo é prejudicial. Como você mesmo disse, a China é muito fechada, assim como alguns países islâmicos também são muito fechados, e, queira ou não, as vítimas sempre acabam sendo quem não é participante de uma convenção tão importante como essa, né? Quem não é signatário de um tratado tão importante como esse. Mas, na maioria dos casos, existe sim uma colaboração, e geralmente o Itamaraty ele é convidado a participar de todas as negociações entre países. Ok? Mais alguém, por favor? Muito obrigado, pessoal, pela atenção. Espero que vocês tenham gostado e estamos sempre à disposição, não somente aqui no Paraná, mas em qualquer lugar do Brasil. Denuncie se tiverem vítimas na família ou se vocês mesmos forem vítimas de cybercriminosos. É uma honra ter participado desse debate com vocês. Muito obrigado.